Sejam bem-vindos à Semana Integrada da FAFIMAN, Inteligência Artificial. A Semana Integrada do Ensino Superior é o instrumento de fortalecimento na formação acadêmica, da integração institucional e da articulação com a sociedade. Ela concretiza a ideia de uma educação superior mais viva, participativa e conectada com os desafios contemporâneos, apresentando grande importância pedagógica, institucional e social. Trata-se de um evento que reúne diversas atividades extracurriculares complementares, promovendo a interdisciplinaridade e a visão ampliada do conhecimento, permitindo que os estudantes compreendam como diferentes áreas se conectam. A Semana Integrada estimula o pensamento crítico e reflexivo, indo além de uma sala de aula tradicional. Frequentemente envolve atividades abertas à comunicação externa, que reforça a responsabilidade social da instituição, permitindo contato com temas contemporâneos, inovações e tendências do campo profissional, demonstrando assim a dinamicidade da instituição e seu compromisso com uma educação superior de qualidade, reforçando os princípios da curricularização, da extensão e o diálogo entre teoria e prática. A comissão organizadora agradece a presença da direção, professores, funcionários, acadêmicos da FAFIMAN e comunidade presente. Agradecemos também a professora Leocádia Pansonato pelo incentivo. Agradecemos aos nossos parceiros, Sicredi, Gráfica Nacional, Camiseteria Peru, CRA, Conselho Regional de Administração do Paraná, Vogue Calçados, Pedro João, Paris, Delicata, Flor Modas, Manuel Presentes, Laércio Infocopias, Força Brasil, Café Bela Esperança, Juvenal da Cantina, Multiclean, Padaria do Som. Gostaríamos de agradecer também a Marina Lourenço Alves, da Romagnoli aqui presente, muito obrigada, a coordenação pedagógica e professores do Colégio Veracruz e aos alunos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. E quero agradecer também a presença do Lennon Marcato, que é o representante do Conselho Regional de Administração do Paraná. Muito obrigada, Lennon, pela sua presença e pelo apoio que você sempre tem nos dado em todos os eventos. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar agora a Débora Cruz, que ela é agente regional de inovação do Estado do Paraná, região Noroeste. Ela vai falar, vai explicar para a gente um pouquinho sobre a jornada de inovação. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Parece que vocês estão desanimados, gente. Quinta-feira, quase sexta, né? Boa noite! Isso aí, animação. Bom, pessoal, meu nome é Débora, eu sou agente regional de inovação, contratada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Paraná para atuar no município de Mandaguari, vinculada ao Núcleo de Inovação Tecnológica da UEM, Universidade Estadual de Maringá. E hoje, rapidamente, eu vim apresentar para vocês uma jornada de empreendedorismo para solucionar problemas da área da saúde, o setor da saúde, por meio da inovação, que é a jornada Empreende Health. E o detalhe bem bacana é que essa jornada ela está acontecendo com recurso público, Então, o governo do estado entrou com recurso por meio da Fundação Araucária, de R$200 mil. Então, o que é a jornada Empreende Health? Primeiro, a gente precisa pensar assim,
Será que a minha ideia, uma ideia que eu tenho, né, pode mudar ou solucionar um problema da área da saúde, seja pública, seja privado, e essa ideia, de repente, pode tomar proporções assim, em âmbito nacional? Então, é isso que a gente precisa pensar. E o resumo do projeto é justamente isso. Então, o projeto propõe uma jornada que estimula o empreendedorismo, né, e a inovação no setor da saúde. Quem pode participar da jornada Empreende Health? Qualquer pessoa maior de 18 anos, tá? Então, por isso que eu estou aqui hoje, porque a faculdade, eu gostaria até de agradecer ao professor Ivan, agradecer a Alessandra, ao professor Xavier pelo espaço, né? Nem mediram para poder ceder essa oportunidade para eu estar aqui. Sou filha da Fafimã, sou formada em administração de empresas aqui também. E é por isso que esse é um ambiente propício para divulgar a jornada Empreende Health, porque tanto alunos, como docentes, como colaboradores, como todos os espectadores que estão aqui nessa noite podem participar, seja do curso de administração, seja do curso de enfermagem, educação física, história, qualquer curso. Então, se você tiver uma ideia que solucione um problema do setor da saúde, você pode participar. E quem sabe a sua ideia, ela viria um CNPJ, uma empresa, e aí você vai receber esse recurso do governo. Então é isso. Então, além de promover e estimular o empreendedorismo, a jornada promove o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras para resolver esses problemas, esses desafios no setor da saúde. Vai ser realizada em 4 etapas. Então, a primeira etapa é a ideação, que é onde a gente vai, né, bolar aquela ideia. E aí, na etapa de ideação, inclusive, nós faremos um workshop aqui em Mandaguari, aqui na Fafimã, no dia 25 de setembro, agora. Então, todos os inscritos precisam obrigatoriamente estar presente no workshop aqui, dia 25 de setembro, a partir das 19 horas, tá? Porque aí vocês serão mentoreados, né, conduzidos, como que isso vai acontecer. Então, a primeira etapa é a ideação. Tive a ideia, vou me inscrever, vou participar da primeira etapa. Assim, fica à vontade. Lembrando que o curso de Direito ele pode também atuar ativamente. Sem dúvidas. Curso de Direito, Administração, todos os cursos. Todos, tá? É maior de 18 anos, pode participar. E aí a segunda etapa, então, vai acontecer o desenvolvimento dessas ideias em negócios. Então, aí é onde a gente vai deixar de ter só uma ideia, e aí você vai encaminhar para o desenvolvimento dessa ideia, já pensando em empreender, tá? A terceira etapa é disseminar essa ideia para a comunidade. Então, aqui a gente vai então divulgar para os investidores anjos, né? Para as empresas, para as universidades, para quem tem interesse nessa ideia. E a quarta etapa é participar da rodada de negócios, para de fato, né, aproximar esses interessados, né, esse público-alvo, das soluções desenvolvidas durante a jornada. Então, essa jornada ela vai acontecer num período de 2 anos, tá? Então, a primeira etapa ali, que é a ideação, workshop, mentoria, banca, 2 meses. Então, o workshop dia 25 de setembro vai se estender até novembro, esse período de ideação. Então, você vai ter tempo para pensar bem na sua ideia, né? E aí, depois, nós temos a etapa 2, que ela vai acontecer num período de até 10 meses, que é o desenvolvimento dessa ideia. Ela vai tomar corpo, né? Vai ser mais encorpada. Então, elaboração de plano de ação, mentorias, treinamentos, orientação, tudo, tá? E a terceira etapa, que é a disseminação, é onde vocês, né, no caso ali já pensando no modelo de negócio, vai produzir um pitch. O pitch é um vídeo rapidinho, onde você vai divulgar essa ideia, como se você estivesse vendendo o seu peixe, literalmente. Porque esse vídeo ele vai, então, ser apresentado para os interessados ali na ideia. E por último, a rodada de negócio vai acontecer em um período de até 2 meses, né? Que vai ser elaborado o portfólio, divulgado esse portfólio para o ecossistema de inovação, a inscrição dos investidores, né, dos clientes interessados, para a gente mensurar o volume desse negócio fechado. Então, o público-alvo da etapa de ideação, como eu comentei com vocês anteriormente, instituições de ensino superior, empresários, pesquisadores, os profissionais e usuários da área da saúde e o Hub da Saúde e a Sociedade Médica de Maringá.
Só lembrando que os executores da Jornada Empreende Health é o Hub da Saúde e a Sociedade Médica de Maringá. Eles são executores, mas a jornada está acontecendo com recurso público da Fundação Araucária, tá? Cronograma, então, conforme eu comentei, né? Então, aqui são os prazos. Então, o finalzinho vai ser a rodada de negócios. Desculpa, eu falei 2 anos é 1 ano, tá? Rodada de negócios em dezembro de 2026, que é o final, a gente encerra, então, toda a jornada. E aqui, pessoal, deixo o QR Code para vocês com o link para inscrição. Já está aberto o link, tá? Se você quiser, então, direcionar o celular, fazer a sua inscrição, aproveite nesse momento, mas eu vou deixar disponibilizado aqui também, a Alessandra, o professor Ivan. Ao longo da semana, se for preciso, eu volto aqui, converso novamente com vocês, né? Vou explicando certinho. Mas se você pensa em empreender, se você entende um problema que existe na área da saúde, e quando eu falo em área da saúde, eu estou falando em clínica de estética, odontologia, dermatologia, fisioterapia, na UPA, na UBS, no pronto-socorro, no hospital particular. Então é muito amplo a área da saúde, tá? Então não deixe de se inscrever. Aproveite a oportunidade, esse é o momento de você colocar em ação a sua ideia. E lembrando, a solução tem que ter base tecnológica, ou seja, inovadora, por meio da inovação, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Aqui estão, então, todos os nossos parceiros, né, que foram responsáveis pela Jornada Empreende Health. Muito obrigada. E precisando, eu estarei à disposição. Mais uma vez, obrigada, professor Ivan. Obrigada, Alessandra. Boa noite a todos. Muito obrigada, Débora. E aí, assim, aí nós vamos estar disponibilizando também no grupo dos alunos, né, para quem tiver interesse de se inscrever. Convido agora, então, né, Lennon Marcato, né, para proferir umas palavras. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer ao professor Ivan também aí pelo espaço, né, no CRA. A gente está fazendo parte aí de uma semana tão importante também para vocês. Queria até expor, fui aluno aqui da FAFIMAN também, tive grandes professores também. Sempre fui um bom aluno, né, professor? Só 10, né? Mas brincadeiras à parte, dentro da linha do CRA, eu vim falar um pouco para vocês de como que está hoje o CRA, toda a questão ali de acessibilidade dos alunos para o CRA, o que a gente pode trazer e contribuir para o ensino, para o desenvolvimento de vocês. Então, sou o Lennon Marcato, hoje temos a... Bom, então o CRA, para quem não conhece, para quem tem pouca acessibilidade, é uma autarquia federal e pública, né, onde nós temos hoje registrados a nível nacional 367 mil registrados, que é onde é realmente para regular o exercício. Na mesma base como vem a OAB, né, com a linha de direito, que é muito importante, tem uma vitalidade muito grande de todo o contexto do exercício mesmo, fazer essa regulação. Eu estou aqui como representante regional, delegado representante regional, justamente para a gente desenvolver bons trabalhos para vocês e também ter essa acessibilidade. E até expor um pouco só da questão da experiência, né, mas também a parte de administração aqui, iniciei na FAFIMAN, depois comércio exterior, fertilidade de solo, nutrição vegetal, onde depois que eu me formei aqui, fui para Paranaguá, fui ali mais experiência na linha portuária, e onde a gente consegue realmente, com o exercício, com o registro, fazer grandes projetos, atribuir uma boa assessoria comercial. Então, toda essa linha de projeto tem fundamento. Então, a gente consegue controlar o exercício e também acaba desenvolvendo. Estou hoje como
além de representante do Conselho, diretor da Comissão Especial de Negócios Internacionais do Paraná, que é regulado pelo Sistema Federal de Administração, que é justamente conectar empresas, negócios com empresas do exterior para cá. Já trouxemos aqui para a localidade empresas da Holanda, pessoal da África do Sul também, pessoal por aqui. Então a gente tem essas conexões e o comércio exterior também é regulado pelo CRA. Então depois eu vou compartilhar com o diretor, com os professores também, toda a regularidade que o CRA atribui. Então a gestão, desde gestão hospitalar, entra no agronegócio, marketing digital e várias outras atividades que às vezes o pessoal nem sabe que existe, mas é uma grande gama de exercícios que dá para desenvolver. Também sou coordenador do núcleo de logística da Associação Comercial de Maringá, como conselheiro do Empreender. Então, por isso que a gente envolve muita questão de empregabilidade, conexão de negócios e desenvolvimento. Estive também com a parte da TELT, que é o Plano Diretor de Transporte e Logística do Paraná, onde falamos com as bases mais governamentais para entender toda a questão do escoamento. A gente consegue levar o projeto Brasília, onde é a nossa casa, né, a nossa matriz. Então, a gente tem toda essa linha de acessibilidade. Como eu falei, a questão governamental, nós temos muito acesso, porque tem ferramentas dentro do CRA, como o IGM, que é o indicador municipal, né, governamental, que hoje, para a gente ter esse tipo de acesso, vocês sendo registrados, conseguem fazer um trabalho, né, municipal, ou até mesmo de estudo regional. Algumas, na linha da saúde também, a parte mais na linha municipal, essa representatividade, e também conseguimos desenvolver palestras, né, trazer profissionais gabaritados, igual o Juliano vai falar aqui para vocês da LGPD, que é onde o CRA se propõe a custear tudo isso para vocês, justamente para a linha de ensino. Então, é um prazer ter você aqui, Juliano, também. Que bom que deu para a gente acessar as agendas, que a gente sabe que é corrido, vem lá de Curitiba, então o CRA consegue arcar com passagem aérea, estadia e a disponibilidade profissional para estar aqui apresentando tudo isso para vocês. Então a gente pode fazer mais projetos, né, pode desenvolver, pode fazer pensar de mais coisas que a gente consiga colocar aqui para vocês, justamente para desenvolver a linha de ensino. Também estamos como falo assim, na questão de ensino, até uma palestra que nós fizemos aqui também, o Fernando aí também, um abração para o Fernando. Estamos também com a UEM, são vários projetos com a UEM, inclusive envolvendo a linha de fundos, com o reitor. Ele nos pediu uma acessibilidade com fundos internacionais voltados à linha verde. Então a gente está projetando algumas ações através da empresa Júnior, que é constituída também na UEM, justamente para desenvolver essa parte empresarial, para eles entenderem até onde que dá para chegar. A linha de convênios, que é bem importante a gente mencionar que o registro para o estudante não tem custo nenhum, e ele tem a mesma acessibilidade com vários, aqui tem alguns, né, mas vários outros planos de saúde, viagens. Nós temos uma linha na agência de viagens também, onde tem redução de custos. Então, vou viajar para São Paulo, tem um desconto de 10%, 15% na estadia, viagem aérea. Então, é bem interessante, que até o pessoal da Milan não faz também. Se tiver o registro, tiver a carteirinha nacional para apresentar, eles conseguem disponibilizar a questão do desconto e fazer a cotação para vocês. Como eu falei, a questão da Comissão de Negócios Internacionais, que é o que a gente atribui, né? Constitui o MORO, que é Tribunalista Internacional, faz toda essa ligação com os cônsuls também, Café das Nações. Ontem, inclusive, trouxemos para o Brasil essa acessibilidade da descarbonização de frotas, que aconteceu ontem em Curitiba, que é uma tendência que vai vir a acontecer nas próximas exportações na União Europeia e também Estados Unidos, que é o que está sendo muito falado hoje em dia. Então, o CRA tem todo esse tipo de conexões que dá para a gente atribuir para vocês também aprenderem, entenderem e saber aplicar na lei de exercício mesmo do trabalho. Sobre a minha jurisdição aqui, são 64 cidades, Mandaguari está entre elas, onde nós temos toda essa questão ali do foco em desenvolvimento, de toda a acessibilidade e responsabilidade para isso. Como falei, estamos na lista de sustentabilidade também, com ideias, projetos também para sustentabilidade. Temos a DEMI Mulher, que a gente sabe da força feminina, a gente sabe da área empreendedora,
e como que acaba acontecendo, né? Então, nós temos essa linha da comissão especial, onde as mulheres realmente também vão para Brasília, dão ideias, saem projetos de sala de aula para daí ser discutido em plenários. Então, fica também a dica para as mulheres também que quiserem compor a comissão da DM Mulher, também tem essa disponibilidade. A carteirinha, como eu falei, tem essa acessibilidade, e vamos supor que vocês finalizem a questão do curso. Temos 2 turmas, que o professor mencionou. No finalizar dos cursos, onde você vai exercer a função de administrador, enfim, você ainda vai continuar com os benefícios, mas aí você tem a taxa anual, que é paga justamente para atribuir o benefício, mas risório perto do que dá para a gente chegar a se conectar e desenvolver isso. Então, assim, a gente convida os alunos justamente para fazer parte do CRA, mas não como um pensamento, nossa, vou ter uma taxa de administração, depois eu vou pagar, não, é para regular o exercício. E também para valorizar a linha de vocês. Um exemplo muito claro que a gente menciona, até atribuído ao direito também, a gente opera muito com o direito internacional na área portuária. E geralmente a conexão entre direito internacional e a parte do CRA, ela atribui no laudo técnico do administrador formado com especialidade de comércio exterior, para que depois tenha ação no direito internacional firmado com a OAB. Então, assim, tem esse tipo de conexão, mas é interessante vocês saberem até onde que dá para chegar. Certo? Então, fica essa dica aí, se vocês quiserem conhecer mais, acho que é interessante. Também atribuir a questão dos descontos. Então, algumas profissões que são abrangentes também voltadas à parte da administração. Está aqui o QR Code, meu contato também, se alguém tiver alguma dúvida, querer entender um pouco mais, até se vir em sala, para os alunos de administração, e também vir em sala e apresentar um pouco mais do que dá para abranger, mas acho que vale muito a pena vocês entenderem até onde pode chegar. Aí, como eu falo para vocês, também fiz faculdade aqui, mas depois aqui a gente vai buscando mais projeções, mais negócios, e a partir daí não para, mas é interessante ter uma regularidade. Então eu passo essa mensagem para vocês também, e agradecer mais uma vez pelo espaço do professor Ivan. Obrigado também, fico à disposição de vocês. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Semana Integrada da FACUMAN, Inteligência Artificial. A Semana Integrada do Ensino Superior é um instrumento de fortalecimento na formação acadêmica, da integração institucional e da articulação com a sociedade. Ela concretiza a ideia de uma educação social ao momento principal da semana. Para tanto, convido Lisiane Santos para apresentar a palestra LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados na Prática. Breve currículo do palestrante Juliano. Administrador, MBA em Gestão Financeira, Controlador, Auditoria da FGV, Coordenador da Comissão Especial de LGPD CRA Paraná, Consultor em Compliance e Proteção de Dados, Coordenador da Comissão Especial de LGPD CRA Paraná, Certificado em DataX, Certificado em Auditor Líder Anti-Suborno, Certificado de Gestão de Compliance, membro da Comissão de Transparência CRA Paraná, consultor da Comissão de Compliance CRA Paraná, MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria FGV, e mais de 12 anos de atuação em Compliance e Proteção de Dados. Convido o palestrante, Juliano Santos, para proferir a sua palestra. Boa noite, pessoal. Pessoal, o tema LGPD, o nome que a gente traz para a palestra, já é para desmistificar a LGPD. Então, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, o que acontecia? Foi um frenesi da LGPD. Vários profissionais, várias entidades, pondo inúmeras dificuldades sobre a LGPD, e a gente tendo um olhar mais simplificado para isso, na verdade é o que eu costumo falar. A LGPD ela é trabalhosa de ser implementada nas empresas, mas ela é relativamente simples, ela traz uma abordagem bastante objetiva.
Eu vou passar direto, então já falou um pouquinho do meu currículo, a gente vai direto para o que interessa. No começo é meio chato, depois piora. Não, estou brincando, pessoal, mas eu vou ter que passar alguns aspectos mais da lei mesmo para a gente entender, e depois a gente vai para uma parte mais objetiva do conteúdo. Então, o que é a LGPD? É a lei que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, tem sempre isso em mente, pessoal, dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Quem que deve cumprir a LGPD? A quem a LGPD impacta? Todos nós, pessoal. Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado. Então, mesmo eu como pessoa física, se eu cometer uma infração sobre a LGPD, eu posso ser punido com base na LGPD. Então, claro que é mais raro isso acontecer, o foco é nas empresas, em cuidar dos dados, mas sim nós, como pessoas físicas, podemos sim ser punidos com base na LGPD. E que efetivamente a LGPD mudou? Porque a gente já tinha lá atrás uma lei lá do Marco Civil da Internet que abordava alguns aspectos, mas o que efetivamente a LGPD mudou? Ela esclareceu e detalhou os direitos dos titulares de dados, que eu já vou explicar um pouquinho mais sobre os personagens. Estabeleceu responsabilidades e obrigações do controlador de dados. Estabeleceu punições para o uso indevido dos dados pessoais. Agora a gente vai falar um pouco dos personagens. E pessoal, prestem atenção que depois eu vou fazer perguntas, tá? Me inscrevam aqui que eu vou ter que fazer algumas perguntas ali, ao final da palestra. Mas vocês também, a qualquer momento, podem me parar, perguntar, se tiverem dúvidas, para não perder ali a ideia, pode me parar e fazer a pergunta, tá? Então vamos lá falar dos personagens que a LGPD criou. A LGPD, ela veio lá da GDPR, da Europa, é uma adaptação aqui para o Brasil, e ela criou alguns personagens. O primeiro dela, o titular de dados. Quem é o titular de dados? Somos nós, que temos CPF, que temos nome, temos RG, tudo isso são dados pessoais, dados que nos identificam. Então eu não vou entrar nesse mérito, de que já seria bastante batido, mas dado pessoal é aquele dado que de alguma forma te identifica, teu endereço, o teu celular, o teu e-mail, tudo isso é dado pessoal. Então nós somos titulares de dados. Controlador de dados. A quem competem as decisões sobre o tratamento de dados pessoais, ou seja, as empresas e entidades. Então aqui a faculdade é uma controladora de dados. A empresa onde você trabalha é uma controladora de dados, porque ela capta os seus dados e é responsável pela tomada de decisão sobre o tratamento de dados. Operador de dados. O operador é o terceiro envolvido. Então vamos dizer aqui a faculdade, ela é o controlador, mas ela contratou uma empresa de tecnologia para cuidar do armazenamento dos dados lá em nuvem ou dos servidores. Então essa empresa que foi contratada, ela é um operador de dados, que é quem realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador e sob a ordem do controlador. Então, vamos lá. Se o operador tiver um problema, perder os dados, fragilizar os dados, o controlador é responsabilizado também. Ele tem responsabilidade sobre o operador. Encarregado de dados. Aí a gente trouxe um pouquinho lá de fora, o DPO, Data Protection Officer. É a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação com os titulares de dados, que são ali os alunos, os clientes, e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Para ficar um entendimento mais fácil, o DPO ele tem algumas atribuições a mais, mas ele é equivalente a um ouvidor numa empresa. Então é ele que vai escutar o problema, usar o meu dado indevidamente. Legal, então eu vou ver internamente o que foi feito, o que aconteceu e vou te dar uma resposta. Na resolução número 18 da NPD, ele traz algumas atribuições a mais, mas basicamente é isso. Ele tem que ser independente para resolver os problemas relacionados a dados pessoais. A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então foi um órgão criado, uma autarquia da administração pública responsável por zelar, implementar, fiscalizar e cumprir a LGPD, e fazer cumprir a LGPD. Então, vamos dizer que a ANPD ela demorou para engrenar ali no começo, mas agora ela já está com bastante material, está emitindo normativas, dando bastante esclarecimento sobre a lei, que a lei, ela crua, somente a lei, ela gerava muita dúvida. Então, a ANPD está fazendo esse trabalho de esclarecer, já tem feito fiscalizações, já tem feito, dado punições,
Acho que o caso mais recente agora que a NPD atuou é aquele caso da Havan, onde eles estavam expondo as pessoas que cometiam furtos dentro das lojas nas mídias sociais. Então a NPD sim, porque a imagem é um dado pessoal, o rosto, a biometria facial é um dado pessoal, e a Havan sim foi notificada e teve que parar de fazer aquela divulgação, e agora está em análise se ela vai receber alguma punição por essa divulgação. O que é tratamento de dados pessoais? Que é o que a gente está todo no contexto da LGPD. Pessoal, é qualquer coisa que você faça com o dado pessoal. Vamos pensar numa empresa que capta o dado pessoal, captar, armazenar, enviar, tudo que você faz com o dado pessoal é tratamento de dados pessoais. Quando que pode ocorrer o tratamento? Quando que eu, como empresa, posso fazer legitimamente esse tratamento? Um resumo da lei aqui, pessoal. Se for lá na lei, você vai ver, ela tem 10 fundamentos para o tratamento de dados pessoais. Mas aqui é um resumo simplificado. Quando houver consentimento do titular de dados. A partir do momento que eu venho aqui na faculdade, me matriculo, eu estou consentindo que eles usem meus dados pessoais para a minha matrícula. Vão lá enviar lá para o MEC, vão enviar para as instâncias necessárias, porque eles precisam disso para a matrícula. Quando eu vou participar de uma promoção no shopping center, que eu tenho que deixar meus dados lá, eu vou consentir que eles utilizem meus dados para a participação naquela promoção. E por que a gente coloca ali? Quando aplicável e não abusivo. Se eu pegar aqui um formulário pedindo dados pessoais de vocês e colocar lá no final, para vocês assinarem, eu autorizo a fazer qualquer coisa com meus dados. Não pode, pessoal, tem que ser claro e objetivo. Isso seria um uso abusivo dos dados pessoais. E quando existir uma justificativa legítima. Esse é o resumo dos 10 itens da lei que a gente resume em 2. O que é justificativa legítima? Um fundamento legal. Eu uso como exemplo as imagens das câmeras de segurança aqui que nos filmam. Em todos os lugares que a gente vai. Ele está filmando o nosso rosto, filmando nossa biometria facial. A gente assinou algum termo aqui dando consentimento? Não, e não precisa. Porque para finalidade de segurança, a LGPD prevê que eu posso sim fazer as filmagens. O que eu preciso fazer? Cuidar para que essas filmagens não sejam usadas para outro fim que não a segurança das minhas instalações. E existir uma fundamentação legal. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da matrícula. Então, existe uma lei que eu tenho que ir lá e enviar os dados para o MEC. Então, eu tenho um fundamento legal. A lei diz que eu tenho que ficar X anos com aquela informação. Vou dar um exemplo. Dados trabalhistas lá na empresa. Dados trabalhistas previdenciários, a empresa tem que guardar por 30 anos. Cada informação existe um prazo. Então eu tenho aquele fundamento legal para ficar com aquele dado por muitos anos. O que a gente via muito nas empresas está mudando agora, em função da LGPD. Nos setores de RH, aquelas pilhas de currículo ou arquivos digitais com centenas e centenas de currículos. Então, assim, uma vez que eu abri uma vaga, eu recebi o currículo, aquela pessoa não foi aprovada, não tem continuidade no processo, eu não tenho um fundamento legal para estar com aqueles dados pessoais. Então eu tenho que descartar aquele currículo. É só um exemplo, mas é aplicável em N outras situações. Onde que se aplica a LGPD nas empresas, nas entidades? Cadastro de clientes, cadastro de empregados, câmeras de segurança, como eu falei, portaria e recepção, onde a gente tem que deixar nossos dados, muitas vezes fazer uma biometria da digital, até biometria facial, está ligado à LGPD. Lá no registro ponto dos colaboradores está ligado à LGPD. Publicidade e marketing, essa é uma das coisas que mais dá problema. Nas empresas que eu atendo, é aquele titular de dados, aquela pessoa que por algum motivo fez um cadastro lá na empresa e recebeu um e-mail marketing. Aí ele responde lá, eu não me cadastrei, eu não quero que seja meu dado, quero que vocês excluam meus dados. E por isso que tem que ter o cuidado do consentimento. Então, hoje, assim, o maior índice de reclamação nas empresas que eu atendo, que gera reclamação do titular de dados, do cliente, são as publicidades indevidas. Onde eu envio um e-mail lá, recebo primeiro uma promoção, alguma coisa, e o titular do dado não lembra que se cadastrou, ou enfim, não, eu nunca dei meus dados para vocês, ou de fato foi um envio indevido, porque eu não tinha o consentimento para fazer o envio daquela publicidade. E quando que a empresa efetivamente ela descumpre a LGPD de uma forma objetiva? Quando que eu estou em risco
de ser punido. A empresa, aqui da empresa, pessoal, mas qualquer entidade, inclusive entidades públicas, elas estão sujeitas à LGPD. É claro, né, que a gente aí tem um confronto, por exemplo, com o portal, com a lei da transparência, né, os portais de transparência. Então, por exemplo, se você é um funcionário público, o teu nome vai estar lá no portal da transparência, inclusive com o salário que você ganha. Então, tem uma lei que fundamenta isso. O principal ponto de atenção, que é o do descumprimento da LGPD. Quando os dados são usados para uma finalidade diferente da original, sem autorização, sem o consentimento. Então, imagine que o outro problema que também a NPD tratou recentemente, esses cadastros das farmácias. Você vai lá na farmácia, me dá teu CPF aqui para ver o desconto que você tem, você está vinculado a um clube de descontos. Então, a farmácia vai lá e tem dados de várias pessoas que compram medicamento. Qual que é a finalidade que eu passei meu dado para a farmácia? Comprar medicamentos. Mas vamos dizer que a farmácia um dia resolve fazer uma parceria com uma empresa, outra que vai vender chip de celular, vai vender linha de celular, e passa aqueles dados para aquela empresa. Ela descumpriu a finalidade. Ela vai ser punida, pode ser punida perante a LGPD, porque ela usou dados com uma finalidade diferente da original a qual ela foi coletada. Quando a entidade não protege os dados, então eu peguei os dados de vocês, fiz o cadastro direitinho, só que eu deixo salvo no arquivo em Excel, sem qualquer proteção, o meu servidor não tem proteção nenhuma, eu não tenho backup. Então, o mais importante da LGPD é efetivamente proteger os dados. Então não adianta nada eu ter o consentimento tudo certinho, mas meu dado é desprotegido. Hoje não é mais tão comum, mas algumas empresas ainda têm os servidores físicos, né, que é um computador que ele tem lá, que é o servidor da empresa, todas as informações estão lá. E a gente tem o risco físico, que algum roube fisicamente aquele servidor e os dados sejam usados pela finalidade. Claro que foi muito mais focado na questão de ataques hacker, que a gente vê notícias, várias notícias de roubo de base de dados, enfim, até bloqueio de servidores. Então, a entidade, o primeiro ponto que eu tenho que fazer é proteger, de fato, os dados dos titulares. Aquilo que eu já falei um pouquinho, né, que é descumprida a LGPD, quando eu estou armazenando dados sem uma finalidade. Então, para implementar a LGPD, cada dado que a empresa registra, seja o CPF, seja o dado do cliente, seja o dado do empregado, eu preciso saber quanto tempo eu preciso ficar com aquele dado e por qual motivo eu preciso ficar com aquele dado. Então, vamos voltar à situação do RH que eu dei como exemplo. Captei vários currículos para uma vaga, terminei o processo seletivo, contratei uma pessoa, mas estou com 100 currículos aqui. Qual a minha fundamentação para esses currículos? Eu não tenho fundamentação, eu tenho que descartar esses currículos, excluir, porque eu não tenho uma base para um fundamento, um motivo para armazenar esses dados. E aí tem alguns descumprimentos da LGPD que são de situações mais básicas e objetivas, que é, por exemplo, nomear um DPO, encarregado de dados. É uma coisa relativamente simples, tá? Ela se aplica para empresas com faturamento acima de 4 milhões e 200, se eu não me engano, mas é uma coisa simples. Você tem que escolher alguém dentro da empresa, existem algumas regras normativas e tem que indicar o DPO. É simples, deixar de comunicar incidentes. Isso se você tiver um incidente, vazar dados, você precisa comunicar a NPD. Você é obrigado a comunicar a NPD. Aí você tem um incidente, você não comunica, você pode ser punido porque você descumpriu uma premissa objetiva da LGPD. Se a tua empresa tem um site que capta dados, a tua entidade tem um site, lá no site tem um formulário, e você não tem uma política de privacidade, você não tem um aceite lá, eu aceito, dou consentimento dos meus dados, você está descumprindo uma premissa objetiva da LGPD e pode ser punido. Quais são os impactos? O que vai acontecer efetivamente com a minha empresa ou com a minha entidade se eu descumprir a LGPD? O primeiro ponto, que é mais comum de acontecer, é o questionamento do próprio titular. Os clientes, tem reclamação de clientes, como eu mencionei para vocês. Porque como o tema foi muito divulgado, muita gente falando da LGPD, todo mundo, até eu recebo dos meus clientes alguns pedidos que o próprio titular não entende o que ele está pedindo. Ele põe lá, eu quero que você anonimize meus dados, porque a anonimização é uma palavra que veio com a LGPD. Mas ele nem sabe o que é aquilo exatamente, anonimizar. Outro ponto, o cliente manda um e-mail lá e fala, ou aciona, né, o DPO, eu quero que você exclua meus dados. Só que muitas vezes eu não posso excluir os dados. Se eu fiz uma transação com esse cliente, compra e venda de uma mercadoria,
eu tenho que guardar aqueles dados daquela transação por 5 anos que o Código Civil manda. Porque durante 5 anos ele pode entrar com processo, eu posso ter que, por algum outro motivo, posso precisar me defender, então eu preciso ter essa informação. Mas o principal é o impacto é baixo, mas o que mais acontece são as reclamações de clientes. Questionamentos e reclamações de empregados. Então a gente tem os sindicatos que estão atuando muito e agindo, utilizando a LGPD para cobrar das empresas. E de forma legítima, é papel do sindicato garantir os direitos dos empregados. Nós tivemos um dos primeiros casos que a NPD, que nem foi a NPD, que foi entrado com um processo judicial relacionado à LGPD, foi na cidade de Monte-Carlo, no Rio Grande do Sul. O sindicato acionou judicialmente 3 frigoríficos, dizendo que eles estavam descumprindo as premissas da LGPD. Um deles, inclusive, se eu não me engano, era o grande frigorífico do Brasil. Os outros eram menores. E ele entrou com um processo judicial. Falou, olha, estão descumprindo por isso, por isso, por isso. Caiu na mão do juiz. O que o juiz fez? Notificou essas empresas. Como é que está a LGPD da empresa de vocês? Mande para nós as evidências. O que aconteceu? Aquela empresa que tinha um nível de governança maior, que era um frigorífico maior, ele mostrou, está aqui meu DPO, está aqui minha política de privacidade, está aqui meu mapa de dados, está aqui meu relatório de produção de impacto de dados. Ok, as outras duas não tinham essas informações. Então, o que essa juíza decidiu à época? Que esse frigorífico maior que apresentou as evidências saía do processo e não estava descumprindo a LGPD, mas os dois menores tinham 60 dias para implementar a LGPD com multa diária, se eles não fizessem a implementação. Então, por isso que é importante ter a implementação e ter a documentação e as evidências. E isso foi por uma reclamação dos empregados através do sindicato. Perda de clientes, fornecedores ou parceiros. O que tem acontecido hoje em dia é que, mesmo as pequenas empresas, muitas vezes elas fornecem para grandes empresas. E essas grandes empresas exigem que você esteja adequado à LGPD, que você comprove que você está adequado à LGPD. Então, você pode sim não estar adequado sem perder fornecedores, clientes e parceiros. Processos judiciais, então, como eu falei, qualquer um de nós aqui que se sentir que a nossa privacidade foi violada por determinada situação, eu posso entrar com um processo com base na LGPD. Como eu já comentei um pouco, a atuação de órgãos não vinculados à empresa, a gente teve sindicatos, próprios órgãos de classe, a gente teve muita atuação no começo dos PROCONs, com base na LGPD. Impedimento de participar de alguns tipos de negócio. Hoje, se você for, por exemplo, eu tive uma situação de uma ONG que me procurou para fazer adequação, porque ela ia receber recursos da Petrobras, um projeto ambiental. E para ela receber esses recursos, ela precisava da adequada LGPD que estava na licitação. Muitas licitações hoje já trazem, órgãos governamentais, elas já trazem a exigência de programas de compliance, de programas de LGPD, de apresentar o DPO. Então, isso também pode ser um impacto de você não ter, a sua empresa, a sua entidade não estar adequada à LGPD. Não recebendo alguns tipos de incentivos de patrocínios que eu falei, e agora vem o que está na lei, né, que é o mais, que são os mais preocupantes. Claro, pessoal, que a NPD não vai chegar multando de cara, ela vai fazer uma investigação, ela vai entender os fatos. Então, indo lá para a NPD. No site da NPD já existe, no final vou deixar o site para vocês, uma lista de investigados e sancionados. Então, você vai lá, digita o nome da empresa, vamos dizer que você vai contratar uma empresa que vai cuidar do teu cadastro, vai cuidar da tua TI. Você pode ir lá no site da NPD e consultar lá se ela tem alguma investigação ou foi sancionada pela NPD, se ela teve algum problema. E aí você já vai pensar 2 vezes em fazer negócio com ela, porque ela já cometeu uma falha na guarda dos dados. E essa lista é pública, está no site da NPD. Multa de até 50 milhões, como eu falei, pessoal, isso é o que está na lei. Obviamente, não é qualquer coisa que a NPD vai vir e vai aplicar uma multa de 50 milhões de reais. Ela vai ter, ali vai ser compatível com a gravidade, mas assim a lei prevê multas até 50 milhões de reais. Mas a multa não é o pior. Suspensão temporária do tratamento de dados, que seria cadastro de clientes, seria a faculdade de fazer matrícula, seria a contratação de empregados. Então a NPD pode sim suspender, dependendo conforme a gravidade da falta, e proibição de tratamento de dados. Você não pode mais, nunca mais tratar dados pessoais. O que é isso, pessoal? Pensem
se o Mercado Livre hoje não puder mais fazer cadastro de pessoas físicas? Ou Americanas.com, ou a Kabum, essas lojas de comércio eletrônico, é o negócio deles. Então, isso para eles é mais grave que a multa, porque ele acaba de inviabilizar o negócio deles. São sanções, nunca aconteceu até agora, tá? Não tem nenhum caso, mas são sanções previstas na LGPD. Pessoal, a LGPD, houve um consenso aí nos profissionais, que ela é dividida em 3 pilares para a adequação dentro da empresa. O pilar jurídico, que vai interpretar as leis, regulamentos, as normas, ver as atualizações e tratar demandas na esfera judicial. O pilar operacional, que é o alinhamento de procedimentos dentro da organização, a orientação de colaboradores, treinamento, emissão de normas, então que vai estar no dia a dia da empresa. Então eu vou ter o pilar operacional e o pilar tecnológico, que é da segurança tecnológica. Ela é a TI, que vai pôr um antivírus, que vai fazer backup, que vai, enfim, ter ferramentas de monitoramento para garantir que as informações em meio digital estejam protegidas. Não funciona se qualquer um desses pilares estiver desalinhado. Não funciona, eu queria atuar só no tecnológico, só no jurídico, só no operacional, eles são interdependentes. Então não adianta, eu vou precisar sim da orientação de um advogado especializado para a interpretação, eu vou precisar ter alguém na operação passando isso para os empregados, fazendo as normas, mapeando processos, e vou precisar de recursos tecnológicos e cibersegurança. Não funciona sem os 3 pilares estarem alinhados. Agora eu pergunto, é complexo se adequar ao LGPD? Não, não é complexo, pessoal, só que ele dá trabalho. Ele dá muito trabalho, porque basicamente eu vou caminhar por todos os processos, quase todos os processos da empresa, tenho que mapear, tenho que entender. Ele vai depender do tipo dos negócios e das operações, como eu falei, então o que a gente vai mensurar? O volume de dados pessoais que eu trato, para eu entender onde está meu risco da LGPD. E o principal, eu faço adequações de empresas LGPD. Quando a gente entra na empresa, o problema da LGPD é 1%, é 0,5%. O problema é governança, o problema é estruturação de processos. O pessoal quer se adequar ao LGPD, mas ele não tem um mapa de processo, ele não tem normas e regras claras, então aí fica muito difícil. Então, quando a gente implementa a LGPD, a gente acaba mexendo em tudo isso. Mas se você for ver num contexto geral, a LGPD é só mais um risco a ser gerenciado. Com certeza, é mais importante uma empresa, uma empresa de uma transportadora. É muito mais importante, o risco de sinistro, o risco de atraso de carga, do que a LGPD. Tem que cuidar da LGPD? Tem que cuidar, tem que estar adequado. Mas vão existir riscos muito mais relevantes do que a LGPD. Aí, como eu citei, os principais problemas estão relacionados à gestão, processos, a governança, e não diretamente a LGPD. A gestão é fundamental, pessoal, não adianta nada ir lá e fazer um trabalho de implementação, ter as normas, tem que fazer os treinamentos, e o primeiro que descumpre é o gestor. E o primeiro que deixa de fazer, que não dá o exemplo ao gestor. Então o gestor é fundamental, não só na LGPD, como em qualquer outro aspecto de governança. Aí foi o que eu comecei falando, a gente tem que ter um certo cuidado, que muitas entidades, muitos profissionais, principalmente, hoje não mais tanto, mas há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, houve um frenesi da LGPD. Então você via lá na internet lá, que o salário do DPO para carregar de dados é no mínimo R$20.000. Que empresa que tem condições só as grandes empresas têm condições de pagar por uma posição de R$20.000. Como é que ficam as médias, as pequenas? Hoje se vê que o DPO, dependendo do tamanho da empresa, ele pode cobrar R$1.500 por mês e é totalmente justo, porque a empresa não tem complexidade, ele só faz uma auditoria da empresa. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse pessoal que numa época não tem LGPD e vão multar a empresa em 50 milhões, não é assim. Tem que fazer? Tem, mas não é tão agressivo assim. Salvo, pessoal, como eu falei, se a tua empresa tiver 40, 50, 60 milhões de cadastros de pessoas físicas, se for no Nubank, se for no Mercado Livre, aí sim é de fato relevante o tema LGPD para você. Agora, se a tua empresa é uma indústria e não tem cliente pessoa física, o risco está diminuído. Tem lá 200 funcionários, tem risco de LGPD? Tem, mas é diminuído. Então, motivos para se adequar. Porque é importante que a gente adeque as empresas, as instituições, para evitar as punições, é óbvio que a gente já citou,
Quando eu vou me adequar à LGPD, automaticamente eu cuido dos outros aspectos das informações. Porque um ponto até que eu esqueci de falar no começo, pessoal, LGPD, dado pessoal, é o que a lei trata. Bom, o segredo da patente de um produto que eu tenho na minha empresa, um produto que eu desenvolvi, a patente e vou lançar no mercado. É importante eu guardar aquela informação? É importante eu guardar. Está abrangido pela LGPD? Não. Dados de fornecedores, pessoas jurídicas, CNPJ, é importante eu guardar ali, meus clientes, por exemplo, a lista de clientes, pessoa jurídica. É importante eu ter uma lista, guardar, se cair na mão do meu concorrente, não é perigoso de saber? É. Está abrangido pela LGPD? Não. A LGPD é exclusivamente para dados pessoais, dados de pessoas físicas. Então, mas quando a gente faz a implementação da LGPD, automaticamente a gente melhora a segurança das informações da empresa como um todo, porque eu vou ter que treinar a segurança da informação, eu vou ter que melhorar o processo e uma série de outras ações que melhoram a empresa. É o que eu acabei de falar. E vai reduzir o risco da empresa de forma geral, porque você vai aprimorar o processo de governança de uma maneira geral. E também melhora a reputação da empresa, porque a gente teve aí casos de vazamentos aí públicos, Serasa, Banco Inter, Pix, teve vazamento de informações, e isso passa insegurança para o consumidor. Então, a quem é mais atento a isso já fica em dúvida de pôr seus dados naquela empresa, sem falar das multas. Como eu já tinha falado, né, reforçando, a LGPD é somente mais um risco a ser gerenciado. Não adianta eu parar tudo para resolver a LGPD. Não, ela tem que estar no pacote do meu gerenciamento de riscos. Como que eu vou avaliar o risco da LGPD? Volume de dados pessoais, CPFs, faculdade, alunos. Em primeiro lugar, alunos. Segundo, provavelmente empregados. Vamos lá na farmácia. Clientes que estão no clube de benefícios da farmácia. Em primeiro lugar, eu tenho que olhar onde está o número de dados. Como que eles entram na empresa, aonde eles são armazenados, quando que eu tenho que excluir. A gente tem muitos casos de documentos, né? Quem nunca mandou para fazer um cadastro, manda aqui tua CNH para o WhatsApp aqui que eu vou fazer o teu cadastro. E sabe Deus onde é que vai ficar essa CNH? Está no WhatsApp, muitas vezes não é nem da empresa, é do próprio empregado. Tudo isso é risco de LGPD. Aqueles exemplos que eu falei. Então, se eu for olhar, estou olhando lá para a implementação da LGPD, eu vou olhar numa indústria. Essa indústria, muito provavelmente, ela não vende para a pessoa física. Ela vende só lá para os distribuidores dela. Então, eu posso dizer que o risco dessa indústria é baixo. Eu vou olhar primeiro, então, cliente de pessoa física não tem, legal, vou olhar para os empregados. Quantos empregados tem a indústria? 1.000 empregados. Tem 1.000 potenciais problemas LGPD. Agora, lá como eu dei o exemplo, no e-commerce, Mercado Livre, Americanas, Extra, todos esses e-commerce lá, Nubank, por exemplo, que é um banco, tem, sei lá, quantos milhões de clientes. A LGPD está no topo da matriz de risco, porque eles têm muito risco relacionado à LGPD por ter muitos dados pessoais, muitos CPFs cadastrados na base. Por onde que eu iniciei? Não fiz nada ainda na minha empresa, não sei o que fazer. Por onde que eu começo? Analisando o risco, quantidade de dados pessoais que eu já falei, que é a questão da primeiro dados de clientes, depois provavelmente, lembrando pessoal, cada empresa é uma empresa, cada entidade é uma entidade, a gente vai ter particularidades, mas é mais ou menos isso. E fora os dados de clientes, né, os dados de empregados, o grande risco é o compartilhamento de informações, porque quando eu passo essas informações para um operador, o prestador de serviço meu vai ter acesso a minha base de clientes, ou a minha empresa de TI, que faz lá o armazenamento, se essa empresa cometer algum problema, tiver algum problema, cometer uma irregularidade, perder os dados, ter um ataque hacker, eu, como controlador, como entidade, sou responsável. Então, por isso até a gente recomenda, você vai contratar um operador, uma empresa que vai traçar esses dados pessoais, consulta lá o site do NPD, verificar se ele não é sancionado ou está sob investigação, consulta, faz uma due diligence, vê se ele não tem problemas relacionados a dados, relacionados à perda de informações, processos judiciais sobre isso, guarda todo esse arquivo, vai te garantir? Não. Mas se ele tiver um problema no futuro, você vai mostrar lá no juízo e falar, olha, eu fiz minha parte, eu verifiquei aqui, eu olhei, a empresa parecia idônea, não tinha histórico, então isso ajuda numa eventual defesa do processo.
Quando a gente fala de dados pessoais, aí, eu posso dizer que é o nome da pessoa mais os documentos, ou só o nome mal utilizado já se enquadra aí? Definição do dado pessoal. Todo dado que identifique ou torne identificável a pessoa. Existem correntes jurídicas que discutem isso, eu evito discutir. Pessoal, está na dúvida, trata como dado pessoal. Dentro da operação. Placa de carro é dado pessoal, e-mail é dado pessoal, telefone é dado pessoal, a filmagem pega a biometria facial é dado pessoal, digital é dado pessoal. Está na dúvida, trata como dado pessoal. Porque o que acontece? O endereço é dado pessoal? Se na minha casa morar 5 pessoas? Não, talvez não. Porque estão 5 pessoas lá, não sou só eu, vai ser eu moro sozinho. Você vai entrar nesse mérito para fazer a adequação? Não, já considera como dado pessoal, protege e acabou. Se você for no detalhe, cabe essa discussão, entendeu? Placa de carro é dado pessoal? Mas o carro pode ser alugado, pode estar no nome da empresa. Está tudo, trata como dado pessoal, protege o dado e vai para frente. Então, no caso do nome, existem homônimos. Então, às vezes, por exemplo, se a pessoa tem um nome muito comum, então isso não entra na legislação. Entra. Não é da pessoa que existem homônimos. Então, por exemplo, você vai colocar qual é o termo que se chama Aparecido Lopes. Então, no escritório hoje, eu preciso do negócio. Quando você digita Aparecido Lopes, se você não tiver o CPF dentro, você não sabe o que é, porque Aparecido Lopes tem uns 20. Entra, tá? Porque o Aparecido Lopes pode ser o prejudicado no vazamento de dados. É uma questão muito pontual, né? O homônimo, claro que no dia a dia a gente vai usar outras formas para identificar CPF, enfim, mas se você for olhar a letra da lei, entra. É uma exceção, mas eu posso, se eu sou o Juliano Santos e tive um problema aqui, e vazou meu nome, que juntou algum outro problema, eu quero dar pessoal. Pessoal, resumindo a adequação da LGPD em 3 pontos. Primeiro de tudo, proteja de fato as informações. É o principal que você tem que fazer. Você falou, o pior que pode acontecer é um ataque hacker, enfim, alguém colocar um pendrive lá e tirar as informações da tua empresa. Vou colocar um outro caso que chegou para mim. Uma empresa que trabalhava com a questão de cidadania, fazia cidadania para cidadania italiana, americana e tal. Ele começou a receber reclamações de clientes que falaram assim: olha, eu só passei minhas informações para vocês, e eu recebi um contato de uma outra empresa que faz cidadania me oferecendo um serviço. Mas eu só tratei isso com vocês. Aí o pessoal começou a estranhar. Por fim, fizemos investigações e descobrimos que uma funcionária enviou mais de 400 e-mails com esses dados para o e-mail pessoal dela, e ela estava repassando para o concorrente. Então, assim, eles estão tratando, enfim, mas é um baita de um problema, por isso que a gente tem que ter, quando possível, o monitoramento de e-mail, tem que ter os termos de segurança de informação assinados. É igual o caso da aposentadoria, né? Pessoas que se aposentam e não sabem o resultado da aposentadoria, ele já começa a receber propostas de empréstimo de banco com base na aprovação da aposentadoria. É uma informação muito comum, né, para o consignado, né, que vai ser até alvo agora da CPI, da instalação da CPI. Né? Eu teve um caso que aconteceu comigo, que é exatamente isso. Eu tive um parente que se acidentou. Ele se acidentou, aí eu acompanhei ele na ambulância e levou ele até o hospital. E estava na ambulância, nós chegamos no hospital, ele tinha quebrado a perna. Me deram uma ficha para preencher, estava sendo atendido, eu preenchi, e o único lugar, quando eu dei o meu telefone de celular, o único lugar foi naquela ficha. Eu não falei com ninguém, eu não falei o meu telefone, eu só anotei naquela ficha. Entreguei a ficha no hospital, aí deu andamento, ele chegou lá no irmão dele, eu fui embora, mas antes de eu chegar em casa, tinha uma ligação. Você não quer acionar o debate, tal, não sei o quê. Eu não passei para ninguém aquele dado, para ninguém. Acontece. Pessoal, a lei só vale para quem cumpre a lei. Entendeu? Claro, você conseguir identificar, você pode, enfim, poderia, mas assim, a gente vai ter o hacker que vai estar sempre tentando roubar dado, para ele ali não vale, ele não está nem aí, não se identifica, mas as empresas, as entidades têm que cuidar para não ser vinculadas a essas situações. Então, o primeiro ponto, pessoal, proteja de fato a informação.
proteja a informação. O mais importante, tem backup, o servidor está bem guardado, os funcionários são bem orientados, a minha informação está protegida, eu tenho bloqueio de pendrive nos meus equipamentos para o colaborador não levar a informação embora, proteja de fato as informações. Feito isso, aí a gente vai para o segundo ponto, que é cumprir os requisitos objetivos e básicos da LGPD. E não é difícil, é rápido ser feito. Definir um DPO, que é o encarregado de dados, fazer uma política de privacidade conforme o tratamento de dados que a tua empresa faz, seja para os funcionários, para os empregados, fazer uma política de segurança de informação, quais são as regras de segurança de informação dentro da empresa, e treinar os colaboradores, comunicar os colaboradores. Segundo passo, feito isso, aí nós vamos para um cenário mais complexo, que é fazer as polícias um pouco mais complicadas, que, por exemplo, a elaboração do inventário de dados. Aí eu vou ter que olhar cada processo que eu tenho, se trata de dado pessoal, quanto tempo eu tenho que ficar com aquele dado pessoal, qual é o fundamento para eu estar com aquele dado, é mais complexo. E a elaboração, com base nisso, a elaboração do relatório de proteção e impacto de dados, que ele não é obrigatório, mas é uma recomendação da NPD, onde eu jogo uma matriz de risco, identifico, falo o que eu estou fazendo, mitigando os riscos, enfim. Mas, para implementar a lei, se resume esses 3 pontos. Boas práticas relacionadas à LGPD. Use dados somente para a finalidade original. Aqui é só reforçando, pessoal, o que eu já falei. Não acesse dados que você não tem autorização. A gente vê muito nas empresas, empresas, entidades, pessoas com autonomia demais de acesso aos sistemas. Você precisa fazer só uma coisinha ali, mas ele tem acesso a toda a base dos empregados, de clientes, e não precisaria. Cuidado ao compartilhar dados, principalmente com fontes externas. Pessoal, ferramentas como o transfer, compartilhamento por link, você compartilha aquilo, esquece, é muito arriscado, então tem que ter cuidado com quem você compartilha, receber informações por WhatsApp. Muitas vezes a gente tem empresas que recebem no WhatsApp, que até pessoal dentro da empresa o compartilhamento de informações é uma das principais causas de problemas. Dentro do teu processo, isso a gente vê bastante também nos formulários de cadastro, né? Para proteger a tua entidade da tua empresa, capte o mínimo de dados possível. Mínimo. Cara, porque você vai lá, vamos dizer que eu vou contratar uma linha telefônica lá, aí tem uma internet, aí pede o nome do pai, da mãe, RG, CPF, um volume excessivo de dados. Não precisa. O que precisa? Nome, CPF, acabou. Nome, CPF, endereço. A gente vê muito cadastro que pede informação desnecessária. A gente tem, por outro lado, por exemplo, a RH, nós temos lá o E-Social, que pede um monte de informação, mas aí temos um fundamento legal. Inclusive, somos obrigados a pegar essas informações. Avalie o risco desde a concepção do processo do projeto. Importante, em processos novos, em projetos novos, e já consulta ali a área de segurança de informação, alguém envolvido nisso, para dar alguns pitacos, mas você não precisar depois implementar um processo, um projeto, você tem que estar fazendo alterações que podiam ser corrigidas antes. Isso é bem importante, pessoal. Dentro da empresa, os investimentos, não só com a LGPD, com governança e medidas de controle, eles têm que ser compatíveis com o porte da empresa. Devem ser compatíveis com o porte da empresa. Então vamos lá. Faz sentido uma empresa que fatura R$30 mil por mês investir R$10 mil em segurança cibernética, em governança, 33% do faturamento. Não faz sentido ela investir R$10 mil. Agora, faz sentido uma empresa que fatura R$10 milhões investir só R$10 mil em LGPD, em segurança, e isso, a NPD e o judiciário, olha, cara, você tinha condição, você tinha dinheiro para tratar isso, você não tratou porque você não quis, você não tratou porque estava desorganizado, então tem que ser compatível. E para nós, empregados, que ali estamos no dia a dia da empresa, o mais importante é que a gente leve esses riscos ao conhecimento da alta administração. Muitas vezes a gente não tem ação, não tem poder para tratar aquele risco, mitigar aquele risco, mas a gente leva para a administração. Eu, como atuo na área de compliance, a gente sempre faz uma ata de poder de compliance, a alta administração assina lá, ó, que eles conhecem o risco, e tudo bem, ainda que a gente não tem recurso para tudo. Eu quero um projeto de melhorar a segurança cibernética lá do meu cliente. R$100 mil. Aí chega o comercial e fala que precisa de R$100 mil para uma campanha que vai vender
30 milhões. A tendência da alfabetização é ir para o faturamento. Então, é importante que, legal, vocês não vão investir nisso? Está aqui. Vocês estão cientes do risco que estão aceitando. Pessoal, finalizando, eu deixo para vocês alguns links úteis, como eu falei. Ali é o site da NPD, que traz todas as normativas, traz manuais de boas práticas, traz, enfim, as resoluções, tem lá a lista de sancionados, que vocês podem olhar antes de contratar aí terceiros para tratar dados pessoais de vocês. E tem uma outra entidade que é bastante interessante, que é a APDados. A APDados, além também de muito material sobre a LGPD, ela tem uma lista com todos os processos judiciais relacionados à LGPD. Então, você pesquisa ali por assunto e também por nome da empresa, e você pode, você também pode usar como fonte para quando for fazer uma contratação, pesquisar se aquela empresa tem algum problema. Pessoal, agora eu abro para perguntas, fique à vontade de perguntar. Eu só vou mudar aqui já o slide, eu vou deixar aqui os meus contatos. E também o Leandro já falou bastante sobre isso, mas eu deixo aqui as redes sociais do CRA, para quem quiser seguir lá e acompanhar as ações também. Então, uma vez uma reportagem, ele foi foragido da justiça, estava assistindo uma partida de tênis lá no Olha, eu faço lá, e a câmera fazendo aquela tomada foi identificado. Esse tipo de publicação da imagem da pessoa tem lei protege? Assim, pontualmente, imagem, dado pessoal, identifica a pessoa. Hoje existem vários questionamentos sobre a muralha digital de São Paulo. Está fazendo muitas inscrições que estão com identificação biométrica e tem até alguns pedidos para que eles parem com isso, para ser em prol da segurança. É um ponto meio questionável, mas a partir do momento que você entra no ambiente, você sabe que tem aquilo, vai ter a câmera, que você vai aparecer, quer ser televisionado, é um consentimento tácito. Você não assinou nada, mas você sabe que está sendo televisionado aqui. Eu acho que até daria uma margem de discussão, mas eu vejo que é legítimo, que eles podem. Ó, pessoal, está aqui, eu vou no joguinho e tem um jogo de futebol. Mas tem a câmera, está passando nos canais abertos, pode ser que eu apareça. Então acaba sendo. Agora, volta aquele caso da Havana, que estava divulgando as imagens das pessoas que estavam lá. Eu, particularmente, achava muito interessante aquilo, mas eu concordo com o descobrimento do LGPD. Isso aí, por exemplo, se tem um acidente na reportagem lá, tira umas fotos, né? A gente vê isso já em algum site. Aí o rosto da pessoa parece não identificado. Parece borrado. Assim, em um lugar público, né? As filmagens dos locais públicos não são permitidas. Aí a gente vai entrar no mérito do como foi utilizada aquela imagem. Se eu passei, tiraram uma foto minha, usaram para outra coisa, a gente está com um problema agora, e é inclusive relacionado à inteligência artificial, de fraudes no aplicativo do móvel, para fazer empréstimo do INSS, eles pegam em algum momento a foto dos aposentados, lá dos pensionistas, e com a inteligência artificial transforma aquilo em um avatar e consegue fazer a validação biométrica que o COB, que o BOB, outros bancos querem lá para confirmar, deixa que eles baixam, mas que eles confirmam. Esse é o ponto que a LGPD está ligada à parte de inteligência artificial. Eles conseguem fazer isso. Em guia público você pode filmar, todo mundo, nas reportagens, a pessoa passou atrás, aí o meu entendimento, o meu início do meu processo relacionado a isso, é que vai depender do uso da imagem. Se passou atrás do condicionado, mas se agora eu uso naquela pessoa, coloquei ela como tivesse feito alguma coisa, aí está usando para o devido. Não, sim, exatamente. O caso que eu coloquei aqui no começo. Um dos meus clientes, uma indústria, recebeu do sindicato dos trabalhadores uma notificação do Delegado Sindicato dos Trabalhadores, falando para eles que eles tinham que pegar a assinatura de um por um dos empregados, autorizando a gravação das câmeras de segurança.
E ali, quando eles me ligaram, não, vem aqui ajudar a gente a fazer esse termo, pegar essa assinatura. Eu falei, que termo? O que está acontecendo? Não, é para. Porque a gente tem que pegar para vocês. Não precisa pegar. Não precisa, o advogado mandou dizer, não precisa. A lei é clara que para proteção, para questão de segurança e proteção, você pode. Por que você não pode? Você não pode usar para outros fins a imagem. Aí o exemplo foi até, não, deixa eu falar com o advogado. Mandei um e-mail para ele assim. O que a gente faz se um colaborador dos 1000 falar que não quer que seja filmado? A gente para de monitorar a plano fábrica? Aí pronto, acabou, resolveu o problema. Porque não tinha como, entendeu? Ainda mais fábrica, aquecimento, precisa de aquecimento, precisa ter várias outras coisas. Mas assim, margem para discussão não dá. Mas eu não lembro de histórico, bem pouco histórico, assim. Eu já tenho algumas reclamações pontuais de, por exemplo, transmissão ao vivo no YouTube. Eu tenho um parceiro que faz muita transmissão ao vivo de eventos esportivos. E ele está transmitindo um evento esportivo, passa a gente para cá, para a gente falar, e teve um caso, teve um incidente que a pessoa pediu para tirar. Eu falei, ó, não posso. Só que morreu nisso. Mais alguma pergunta, pessoal? E esse caso que é comum da farmácia, pedir um CPF, para te dar um desconto, não tem alguma coisa de você está vendendo o seu CPF para ter desconto? Quer dizer, você é obrigado a fornecer, senão você vai pagar mais caro. Na farmácia, no supermercado. Isso pode. É um clube de benefício. Entendeu? É um clube de benefício. Isso pode, mas você pode se negar. Pode estar forçando, pode entrar ali. Se negar, você vai pagar mais caro. Vai pagar mais caro, mas aí se eu me negar a fornecer meu CPF pro clube de benefício lá do CRA, eu não posso me botar direito, lá tem algum benefício com desconto. Pode entrar alguma coisinha em direito do consumidor, mas as situações foram abusivas. Então, eles podem. Porque as farmácias, se eu não me engano, teve 2 farmácias notificadas pela NPD, por causa do uso indevido. Aí daí começam a mandar mensagem, começam. Enfim, é questionável, mas assim, por enquanto não vi nenhum julgado dizendo não pode fazer isso. É um plano de benefício, se cadastrou. Perfeito. Assim, aí nesses casos, um outro mecanismo domicílio judicial eletrônico. Então, esse domicílio judicial eletrônico, só que isso eu achei muito positivo. Por que acontecia? É um lugar para você ver os processos que o CNPJ tem. E você é obrigado agora a acompanhar. Só que ele chegava lá, o contador se logava com esse CNPJ da empresa e, por fim, ninguém sabia quem estava acessando aquilo. Agora eles estão obrigando que você acesse pelo CPF. Porque aí ele sabe que foi você, foi o Juliano que acessou. Não tem como falar que, porque nesse caso específico, se você clicar, você abre prazo lá, você dá como lido. Né? Então, só que eu vejo isso como positivo. Então, são processos. Por exemplo, MEI. Quem é MEI? O nome CPF está divulgado. Está lá no CNPJ. Acabou a LGBT desse cara. Porque o nome CPF dele não está lá na razão social do MEI dele. É a regra do jogo. Eu não quero que apareça, não posso imprimir. Eu não quero que o meu nome esteja no portal da transparência, não posso fazer concurso público. É a regra do jogo, porque a gente tem um fundamento legal por trás que fala assim, ó, vai ser exposto. Eu, quando vim para cá pelo CRA, o CRA é controlado pelo PCU. Então, se você chegar lá no CRA, você vai saber certinho as despesas de viagem, o que foi passado para mim, isso é público. Se eu não quiser, eu não venho. Então, essa liberdade, eu posso não querer, eu não faço. O site do Detran tem criado mecanismos. Eu vi agora no TVA. Pagar o licenciamento, olha a dificuldade que é. Antes, qualquer um entrava lá, já via tudo, né? Na van via tudo. Agora você tem que se autenticar, tem que fazer. Entrar pelo blog, empresas, tal. Cara, receber a senha. É uma burocracia mais positiva positiva. É burocracia? É. Mas assim, é positivo. O que impacta muito
eram as pessoas mais simples que nós conhecemos. Se a gente, que tem muito mais de condição, está acostumado, se bate para fazer esse acesso, você imagina as pessoas mais simples, as pessoas que não têm tanto acesso. Então, só que para a privacidade é positivo. Mais uma pergunta só, que interessa muito esse assunto. Estou vendo ali a rede social LinkedIn, né? E ela capta informações com base na emoção da pessoa, em necessidade da pessoa, que é um emprego. Ela vai lá colocar os dados dela, vai mandar o currículo anexado, vai preencher um monte de coisa antes. Tem algum movimento que se preocupa com essa proteção via LinkedIn? É que assim, o LinkedIn especificamente, ele não é grande uso dele, é uma plataforma pública, totalmente regulada, só que o que você escrever lá, você sabe que você é público. O risco está onde? Está nas empresas que divulgam a vaga via LinkedIn. Mas aí a responsabilidade, o LinkedIn não tem responsabilidade. Porque se você, a empresa anunciou a vaga, até eu tenho uma palestra dessa, só sobre segurança de informação, eu falo bastante disso. Falsa vaga de emprego. Existe muito roubo de dados com a falsa vaga de emprego. Então, assim, tá lá no LinkedIn, fica que a empresa é meio estranha, não manda. Tem lá só vagas, não diz que é a empresa, pense 2 vezes, porque pode estar querendo roubar seus dados. Isso que LinkedIn, Gump, todas essas plataformas, eles fornecem a tecnologia, mas é a empresa que está fazendo o processo seletivo. E a gente tem uma coleta de dados excessiva, abusiva, como eu falei lá. No processo seletivo, eu tenho que colocar RG, não sei o quê. Claro, o processo seletivo é um currículo, depois de uma segunda etapa, ok. Mas em primeiro momento, eu tenho que colocar tantas informações, já é errado. Então, mas tudo isso, o LinkedIn, ele é muito claro, os termos dele são muito claros. O problema é quem usa para divulgar vaga. Com a ascensão, né, da inteligência artificial e o uso massivo assim, de dados, quais são os maiores desafios hoje da LGPD para garantir a proteção dos dados, efetivamente? Como eu disse, a LGPD ele é muito pontual. Dado pessoal, ele é muito pontual. E a LGPD, ela não... Isso é um problema em várias legislações que a gente tem. Eles dizem que você tem que fazer, mas não diz como. E ele fala assim, você tem que proteger os dados. Agora, como você vai fazer? Ela não é pontual, não, você tem que ter um backup, você tem que ter um firewall, assim, assim, assim. Ela não diz isso. Então, assim, ela não chega a esse ponto. Claro que aí, eu trabalho com isso, para onde a gente vai? A gente vai para a ISO 27001, que traz as premissas de segurança de informação, algumas indústrias, como a indústria de cartões de crédito, tem o PCI DSS, que é uma certificação de proteção de dados, e a gente volta para esse lado. Mas assim, o desafio está relacionado à tua atividade. Está relacionado ao que você faz e como você faz. Então, assim, se a gente pegar aqui 5 empresas que têm exatamente o mesmo negócio, 5 transportadoras, vamos dar um exemplo, essas 5 transportadoras vão ter processos diferentes. E a implementação da LGPD é diferente. Eu acho que assim, o maior desafio é a conscientização da empresa. É convencer a empresa que ela tem que fazer aquilo. Porque agora eu dizer que tem uma regra que é isso é uma diferença. Não, porque é simples, eu tenho que proteger as informações. Claro, existe uma corrida. Está de um lado o pessoal tentando defender, proteger, criando ferramentas, e o hacker está lá do outro lado tentando invadir. Tem uma história que é sensacional, porque assim, eu não acreditei quando eu vi isso. Para encerrar, não me estender muito. Teve um cliente meu que teve o servidor dele criptografado, aquele ransomware que eles chamam. Foram lá trabalhar. E daí o cliente não tinha uma governança adequada, não tinha backup, então parou as operações do cliente. Era uma empresa de transporte coletivo. Esse cliente desesperado, não sabia o que fazer, os hackers, na época, lá, isso faz alguns anos já, estavam pedindo 10 bitcoins de resgate. Não, paga 10 bitcoins que eu libero. Fazendo contato com eles por e-mail. Não, 10 bitcoins. Não tem 10 bitcoins. Sempre foi o segundo da empresa e falou assim, olha, se ele quiser um bitcoin, eu pago. Fale para ele que se ele quiser um bitcoin, eu pago. Aí a pessoa que estava intermediando, que era um cara do TI, passou o e-mail para o hacker e falou assim, olha, o dono da empresa aqui autorizou pagar um bitcoin para vocês, para liberar. Cara, ele acreditava nisso. O hacker respondeu para ele, olha,
o meu supervisor não está aqui hoje e eu não tenho essa alçada para dar esse desconto. Eu respondo vocês amanhã que ele vai estar aqui. Olha o nível de organização desses caras. E aí no outro dia ele respondeu e falou, olha, não, meu supervisor aprendeu, pode pagar o Bitcoin, e os caras são ponta firme. Pagou o Bitcoin, deram a senha e eles liberaram no servidor. Houve surreal. Houve um caso aqui na Bahia, ano de 2017, não lembro muito bem, o município foi invadido, a prefeitura, os dados da prefeitura foi invadido. E pediram resgate de Bitcoin também. Não sei quando, não me lembro. Mas o prefeito da época parece que ele tem que se virar, porque legalmente você não pode pagar resgate de nada. Eu acho que o prefeito acabou pagando do bolso para ter esses dados de volta aí. Aconteceu aqui. Assim, o ponto tanto da LGPD, que a gente não tem como desvincular essa informação, é que tudo acaba em pessoas. Tudo está relacionado a pessoas. O maior exemplo que nós temos foi agora esse desvio que teve lá do PIX de quase 1 bilhão, lá, de 800 milhões. Como que os hackers invadiram? Pegaram a senha de uma pessoa. A pessoa vendeu a senha lá por 15 mil reais. Os caras roubaram quase 1 bilhão. Então, assim, tudo acaba em pessoas. Por isso que eu sempre reforço, porque teve uma situação muito interessante lá no CRA, que eram 3 palestras sobre segurança de informação. Eram empresas diferentes, uma delas foi eu que fiz pelo CRA. As 3 palestras falavam de pessoas. As 3, eu falei assim, nós não nos conhecíamos, nós nunca nos vimos, nem trocamos figurinha da palestra, mas tudo acaba em pessoas. A gente tem que conscientizar, nada consciente da pessoa de não compartilhar senha, de cuidar dos equipamentos. As fraudes ocorrem das maneiras mais bobas possíveis. Quantas fraudes eu já peguei que a senha da pessoa era 1, 2, 3, 4, 5? O que a segurança de informação faz, né, se o cara cadastra uma senha dessa? Não tem o que fazer. Pessoal, mais alguma pergunta? Você falou da questão das senhas. Geralmente, quem tem, depois com a pandemia que veio o PIX, muitas das vezes tem um banco dos caixas, dos bancos. Como saber se aquelas opções que eles dão é segura? Aonde? Desculpe. Porque, assim, geralmente, quando você vai acessar e você vai colocar a senha lá, eles dão a sugestão de senha. Como saber que aquela senha ali é segura? Não é o banco. Desculpe, não é o banco que dá a sugestão de senha. É a tua aplicação, o Google, então. Assim, aquela senha, provavelmente, ela é muito mais segura que qualquer senha que a gente define. Tá? Eu recomendo que, dependendo do nível de utilização, que se utilize cofres de senhas, e não do Google. Então você vai ter o LastPass, você tem uma série que são softwares bem conceituados que ajudam você a... Aí eles fazem isso. Eles dão a opção de senha, vão lá. Assim, é melhor você pôr essa senha que o Google fala, que o Chrome te propõe, do que você pôr teu nome, teu data de nascimento. Só que você joga o risco para o navegador. Se, por exemplo, o navegador, para olhar para as senhas lá, ele exige que você digite a tua senha de desbloqueio da tua tela do computador. Para quando você clicar lá em senhas, lista de senhas, e vai exibir, você tem que desbloquear o teu equipamento. Aí se a senha do teu equipamento é 1, 2, 3, 4, não adianta nada. Entendeu? A segurança é feita em camadas. São uma senha difícil, usar a autenticação de você para os negociadores, e vem o token, enfim, tem os autenticadores da Microsoft, do Google. Quanto mais segurança você puder colocar, melhor. A gente está com uma onda de invasões aí, de hackeamento das contas de Instagram. Porque as pessoas não colocam a autenticação de você para. Mas temos assim, eu acho que em uma semana, três amigos meus que tiveram a conta invadida, apareceu lá, estou me mudando para Portugal, estou vendendo um sofá, uma geladeira, coisa, eu estava com o cara ontem, o que isso está acontecendo? Eu até brinquei com ele, olha, tá feio para você ir, nossa, filha da mãe, hackearam minha conta, não sei. E depois que hackeia, até você conseguir derrubar, nossa, é complicado. Mais perguntas, pessoal? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o nosso sorteio dos brindes.
E nós vamos seguir o mesmo padrão de ontem, né? Então, Juliano vai fazer algumas perguntas, né, voltadas à palestra, ao assunto, e aí aquele que responder, aí ganha o prêmio. Combinado? Vamos lá, pessoal, como que eu faço? Quem aqui é o primeiro? Respondem? É que está com o pessoal do direito, fica mais fácil para eles. Vamos lá, pessoal. Então, como que é o nome para a LGPD do terceiro, da empresa terceira que trata dados pessoais para o controlador de dados? Como que a gente nomeia ele pela LGPD? É a empresa terceira lá que eu contratei para tratar meus dados. Terceirizar? Não. DPO, não é? Não, GPO é o encarregado de dados. Nós tínhamos os personagens lá. Tinha o titular de dados, que somos nós, tinha o controlador, o operador. Certa resposta. Quem respondeu o operador? Esse é o brinde da Delicata. Vamos lá, mais uma. Como que é o nome do órgão responsável pela LGPD no Brasil? A autarquia responsável pela LGPD no Brasil, que é um dos personagens que a gente falou também. É o único órgão ali que eu falei, que apareceu, que dá multa, que fiscaliza. A LGPD. Certa resposta. Júri. Vamos lá, próxima pergunta, pessoal. Qual que é o valor máximo da multa que a NPD pode aplicar? Quando falou em dinheiro, todo mundo sabia, né? Falando aí que era parte de dinheiro, todo mundo sabia. Eu acho que era moça, né? Alunos do Colégio Veracruz. Quem está aí, por favor? Deixa eu ver, ergue a mãozinha aí para eu ver. Alunos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? 9, 10. Então, agora... Vou dar uma sugestão.
família aí? Essas três eu quero distribuir para o colégio. E aí, como que nós vamos fazer? Gestão do setor. Dá para o professor distribuir. Então, perfeito. Então, professor responsável, coordenadora responsável, por favor. Aí, cada um de vocês. Pessoal, vai ter as melhores notas da sala, tá? Bom, agora então, eu gostaria muito, de agradecer a brilhante palestra, que muito contribuiu para o enriquecimento e a valorização do nosso evento. Muito obrigada, Juliana. E agora eu gostaria de chamar aqui à frente o nosso diretor, professor, Dr. Ivan Carlos de Moraes, para fazer a entrega do certificado ao palestrante. Ai, Perdido, Juninho. Agora eu gostaria de convidar o nosso vice-diretor, professor, mestre, Antônio Carlos Xavier, para fazer a entrega da pequena lembrança ao nosso palestrante. Nossa, você sabe isso lá, cara? Olha o negócio. Agradecemos, então, a presença de todos e esperamos vê-los aqui amanhã na apresentação da palestra Crimes Virtuais. Boa noite a todos e muito obrigada.